Salve pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Garcia, astróloga, terapeuta, e hoje eu vim falar sobre sinastria. Pois é, esse assunto dá muito pano para manga, né? As pessoas gostam muito de falar de sinastria, me pediram aqui nos comentários de um vídeo, acho que falando do ascendente em Gêmeos, alguém comentou, e estou aqui, né? Resolvendo essas dúvidas, né? Sempre leio com muito carinho, agradeço sempre quem deixa os comentários, porque ajuda muito, não só o canal a se desenvolver, né? Um canal mais recente, que está crescendo devagarinho, muito com o apoio de vocês, e porque é muito gostosa essa troca, né? Porque se vocês me dizem, vocês são os termômetros, né? Então, aquilo que vocês querem ouvir, saber, o que vocês têm curiosidade, né? Enfim, aguçar aí a mente de vocês. Eu tô aqui para isso mesmo, para tirar as dúvidas, porque a astrologia é um assunto infinito, né? Eu amo falar de astrologia. Então vamos lá, né? Astrologia, como é que é? Sinastria, né? Falar de sinastria dentro da astrologia, né? A gente muitas vezes pensa que existem mapas perfeitos. Então eu já começo desmistificando essa teoria, né? De que existe sim, né, o mapa perfeito, das pessoas perfeitas. Isso é uma bobagem. Se a gente for analisar até mapas de pessoas famosas, que você olha lá o mapa de um, o mapa de outro, né, de cada peça ali desse quebra-cabeça, você olha e fala, nossa, mas eles são perfeitos um para o outro, né? Não só o Marte com a Vênus, Sol com o ascendente, olha, tá tudo bonitinho, combinandinho. E na vida real é uma desgraça, né? A gente vê depois aí, né, o resultado dessas coisas. Gente, não existe uma fórmula perfeita, tá? Se existisse uma fórmula perfeita, uma fórmula mágica, né, as pessoas, seria muito fácil ter um relacionamento, manter um relacionamento. Eu brinco que, né, falta ainda um aplicativo de relacionamento desses 100% por sinastria. Acho que já tem alguns, mas aquele tem que ser um bem afiado, assim, né, bem perfeitinho para as pessoas realmente se conectarem. Mas ainda assim, vai ser 100% de garantia? Não. E por que não? Porque não é assim que as coisas funcionam, né? Na vida real, a prática dita outras coisas. Não é porque você tem um mapa compatível com o da pessoa que necessariamente na vida real isso vai se concretizar. Por quê? Porque cada planeta, né, e a gente bem sabe, porque eu sempre reforço isso aqui para vocês, cada planeta pode reverberar para um lado ou para o outro. Lembra que tudo tem luz e sombra na astrologia? Na vida, né? As coisas têm luz e sombra. Então nem tudo, nem só de glamour a Vênus vive, né? Ou só de guerra e desafios, né? E, enfim, estresse sobrevive Marte. Não é bem dessa forma que a gente pensa, bem superficial, ao contrário, né? A astrologia, ela tá aí pra gente se autoconhecer de uma maneira profunda e não rasa, né? E o meu papel aqui é ser essa ferramenta, esse agente, né, de transmissão aqui para vocês, né, de poder mediar essas questões. Então, obviamente que Marte, numa sinastria, né, com Júpiter da outra pessoa, né, se tiver aquele trígono, aquele sextil, tiver um aspecto bacana, positivo, obviamente o Júpiter da pessoa, que é o planeta expansivo, vai ter muita conexão positiva com Marte da outra pessoa. Então vai ter uma energia muito expansiva nesse relacionamento, percebe? Os dois juntos, eles têm uma parceria muito expansiva, muito para frente, de conhecimento, é uma coisa que é engajada no conhecimento, né? Claro, a pessoa que tem o Júpiter, ela engaja mais no sentido do conhecimento, ela expande. A pessoa que tem o Marte, que é o que dá o volume ali, o gás, né, a ação. Então é muito legal esse tipo de aspecto, por exemplo, ou Júpiter com Vênus. Obviamente, a gente está falando de um benéfico com benéfico, né? Júpiter com Vênus é muito bom, claro, porque você vai expandir o relacionamento, né? A pessoa de Vênus vai trazer a conotação do relacionamento para o Júpiter, que vai expandir, né? Para a pessoa da Vênus vai expandir, porque a gente sempre vê como um mapa interfere no outro. Então, a gente faz, né, sempre marca com os dois mapas. Se você for fazer no astro.com, você põe lá sinastria, não é difícil, é só fuçar, é bem intuitivo. Você tem que salvar sempre o mapa, por exemplo, meu e do meu marido. Eu vou fazer eu tenho que ter lá meu mapa salvo e tem que ter os dados do meu marido salvos lá também, se eu quiser fazer. Lembrando que sinastria não é só para casal, tá, gente?
mapa de pai e filho, mãe e irmã, seu chefe com você. Você pode fazer sinastria, né? Essas compatibilidades, essa relação kármica, né? Essa relação, essa interação dos mapas com qualquer pessoa, não é só sobre relacionamento. De um modo geral, as pessoas, claro, acabam querendo olhar mais para o mapa de sinastria com esse foco, né? Amoroso, afetivo, esse tipo de coisa, o que é natural mesmo, mas a gente pode usar para qualquer tipo de relação, tá? Qualquer tipo de relacionamento. Então, é o seguinte. Claro que quando a gente marca, né, a gente põe um mapa fora e um mapa dentro. Então, como o meu marido, por exemplo, os planetas dele reverberam no meu mapa. Então, isso é um posicionamento de sinastria, tá? Posicionamento A. Posicionamento B, como o meu mapa reverbera no posicionamento do meu marido. Acho que isso eu falei. Aí, como o meu mapa no do meu marido, como o do meu marido no meu mapa. São essas duas versões, tá? Então, uma é ele, no caso, sobre o meu mapa, a outra é a minha versão, o meu mapa, sobre o mapa dele. Então, essas duas versões, porque a gente tem que fazer o vai e vem, né? Então, a gente tem que entender como que o mapa dele se relaciona no meu, como que os planetas dele, em quais áreas da minha vida, em quais casas está caindo lá. O Júpiter dele cai em qual casa do meu mapa? O Saturno dele, que é um fator que pode ser limitante, né, para algumas questões, em que área está caindo? Ou, eu falei agora Saturno sendo limitante, mas Saturno pode ser extremamente seguro, pode dar aquela ancorada numa relação. Por exemplo, se o seu Saturno cai na casa 7 da pessoa que você gosta, aí, do seu namorado, por exemplo, né, o seu Saturno cai na casa 7, você tem boas chances de ser uma pessoa segura para ele. Ele vê você como uma pessoa segura para um relacionamento. Ele pode até te achar um pouco fria, até um pouco rígida, até um pouco distante, né, num primeiro momento, mas se tiver que ser uma relação boa, vai ser muito boa, porque o seu Saturno reverberando na casa 7, né, então assim, seu mapa tá lá, o mapa dele tá dentro. Então, no seu mapa que tá do lado de... Depois você faz o contrário, depois vocês invertem, né, tem que fazer o mapa dele sobre o seu. Mas você aí que tá me vendo, seu mapa tá aqui, seu crush, da sua crush tá aqui. Aí o Saturno, o seu Saturno, incide bem na casa 7 da pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa que tá com você te vê como uma pessoa segura, né? Uma figura que finca as coisas, que tem solidez, né? Que traz estabilidade e compromisso. Palavras-chave de Saturno. Isso para um relacionamento é maravilhoso. Ainda mais se houverem aspectos positivos, por exemplo, desse Saturno com a Vênus. Então, se o seu Saturno, que está lá fora, já cai na casa 7, ainda faz um trígono, faz um sextil ou até uma conjunção, maravilhoso, com a Vênus dessa outra pessoa, pode ter certeza que tem muitos bons fluidos aí para vocês dois terem uma relação muito cordial, muito firme, muito fixa, muito duradoura, muito séria, de muito comprometimento. Então, um aspecto muito importante, sem dúvida, é a Vênus com o Saturno. A gente acha que Saturno é só limite? Não. Se o Saturno da pessoa cai numa casa 5 do seu mapa, né, que é a casa da diversão, da felicidade, da alegria, da criatividade, né, da inovação das coisas, se o Saturno dessa pessoa cai na sua casa 5, isso sim quer dizer que talvez essa pessoa esteja limitando você no seu jeito mais solto e livre de ser, na sua criança interna. Talvez ele pode, esse seu lado mais criança, e não é o lado imaturo que eu tô dizendo, tô falando do lado criança, que a gente tem que ser feliz. A casa 5, ela fala dessa felicidade, que é uma felicidade genuína, né? No entanto, é também considerada a casa dos filhos, porque é a casa da criação, né? A casa da criatividade. No entanto, se o Saturno dessa outra pessoa cai na sua casa 5, isso pode dizer sim, por que não, né? Que a pessoa está limitando um pouco esse seu jeito espontâneo de ser. Então, talvez você fale, nossa, mas quando eu tô com essa pessoa, eu não consigo ser tão espontânea. Aí você vai ver muitas vezes a pessoa tem um Saturno na sua casa 5. Mas
a gente tem que olhar todo um contexto, não é só olhar, eu sou virgem, ele é touro, a gente é terra, a gente está super bem, vamos casar porque não vai ter erro, gente, não é assim, né? Os sóis de cada um não necessariamente precisam ser os mais compatíveis também, né? Você pode ser um sol em Sagitário e a pessoa um sol em Touro e vocês terem uma relação super duradoura, porque vai depender do ascendente de vocês, né? Os ascendentes, às vezes o seu, por exemplo, a pessoa que é Touro tem ascendente em Áries, que é fogo, combina com o sol em Sagitário da pessoa. Ou a pessoa de Sagitário tem ascendente em Capricórnio, né? E aí faz um trígono ali, né, com o sol da pessoa. Então, o ascendente também tem que estar compatível com o sol. E os próprios ascendentes entre si, né, o ascendente de um com o ascendente de outro, também tem que ser compatível. Por exemplo, se alguém tem ascendente em Áries, o outro tem ascendente em Sagitário, os dois têm um ascendente em fogo. Isso por si só também já é muito compatível, né? São ascendentes super, enfim, compatíveis, né? São do mesmo elemento, tem essa facilidade de combinarem, de darem certo. Então, é um pouco por aí, né? Que a gente olha também, que a gente analisa a sinastria. Então, não é só o sol de um e de outro, mas tem que ser o sol, né, com o ascendente da pessoa, os ascendentes e pontos que eu gosto muito, né, como eu falei, Saturno tem sempre que olhar com cautela, né, para entender aonde que esse Saturno pega, aonde exatamente esse Saturno vai reverberar, né, no mapa da pessoa. Se for numa casa 7 é muito bem-vindo, se for numa casa 8 às vezes inibe um pouco a sexualidade, né, mas para casa 7 ele é muito bom, né. Em outras casas aí tem que ver mesmo. Eu tô falando dessas casas que são casas mais relacionadas ao outro. Então a casa 5 fala também de diversão, de alegria, né? Dessa coisa da espontaneidade. Então pega bastante, se a pessoa tem um Saturno ali, pega, você sente que ele te segura um pouco nisso, né? Você perde um pouco do seu brilho. Se for na casa 7 é bom, né? Porque a pessoa te vê como uma pessoa segura para ela, para uma relação. Se for na casa 8, também pode dar uma firmeza lá na parte da sexualidade, dessa comunhão, né, que a casa 8 é também do compartilhar ali, né, da intimidade. Pode ser bom, mas também pode ser vista como um fator de frieza, né, nessa área da sexualidade. Enfim, mas o que eu acho que pega muito numa sinastria, que claro que existem vários fatores, gente, são inúmeros. Você vai olhar sua Vênus com Marte da pessoa, depende. Se você é mulher e está com um homem, você vai olhar a sua Vênus, que é o seu feminino, com Marte do rapaz, né? Se você está num relacionamento homossexual, você olha os planetas iguais, né? Que representam aquilo que você, né? Se são duas mulheres, olhar sempre as duas Vênus, se são dois homens, olhar os dois Martes. Mas não só, né? Para além disso, porque é muito importante, né, para a mulher olhar a energia sexual dela. Claro que o feminino dela vai estar representado na Vênus, assim como o feminino do homem também estará sendo representado na Vênus. Mas a mulher também tem um lado de ação, de impulso, né, de movimento, enfim, de coragem, né, de colocar a energia que é Marte. Então a gente tem que olhar todos os planetas, né? Então, se o meu Marte está compatível com a Vênus da pessoa, ou se os nossos Martes falam a mesma língua, então a gente olha tudo isso. Agora, um ponto-chave para mim, né, que eu acho que eu vejo muito, e é daqueles mapas que realmente são explosivos, assim, que tem uma ligação que você fala, nossa, realmente, por isso que essas pessoas não se largam, né, às vezes aos trancos e barrancos, né, brigam e tal, mas estão sempre juntos porque é difícil de largar. É quando tem Plutão envolvido, né? Plutão é aquele planeta da transformação, não tem o que falar de Plutão, né? Quando a gente tem relacionamento, por exemplo, de Plutão com Lua, de Plutão com Vênus, são sempre aspectos muito, 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 muito extremamente transformadores, né? Daqueles que não tem como passar incólume, né? Não tem como passar batido, né? Não dá para dizer que não vai dar nada, porque se o Plutão de uma pessoa faz algum aspecto com a Vênus da outra,
Claro que faz diferença ser aspecto mais fluido e um aspecto não tão fluido, como uma quadratura ou uma oposição. É diferente de um trígono, né, de uma conjunção, às vezes, quando é com Plutão tudo é mais intenso, né? Então até um aspecto de trígono ou sextil vai fazer um barulhinho ali, tá? Também vai ser intenso, porque Plutão transforma. Se ele tá em comunhão, fazendo algum aspecto com a Vênus dessa outra pessoa, pensa só, a Vênus não é um relacionamento, né? Não é a parte afetiva, né? Não fala muito disso. Pensa o quanto esse Plutão não transforma essa relação, a relação da pessoa. Então, se eles têm um trígono ou um sextil, Plutão de um com a Vênus do outro, isso é uma relação que se transforma com muita frequência. E aí tá sempre trocando de roupa, tá sempre trocando de máscara, tá sempre arrancando a casca e se transformando e renascendo e morre, renasce. Então tem essa renovação, e essa renovação ela é quase que eterna, né? Por isso que são pessoas que dificilmente se largam. O mesmo acontece de Plutão com Marte, mas Plutão com Vênus é mais forte. Então reparem aí, se você tem um Plutão que faz um aspecto com a Vênus e com a Lua, né, gente? A Lua não é emocional, não é a sua nutrição emocional. Então pensa no barulho que Plutão, né, não gera, não causa, quando tem ali aspecto, seja ele tenso ou não, com a Lua. Então é uma transformação emocional fantástica. Obviamente que se for uma quadratura, vai ser um pouco mais doído em alguns momentos, mas sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate, é que for. As nossas quadraturas no mapa, elas não são efeitos ruins, danosos, né? Efeitos maléficos, não, ao contrário. É bom que a gente tenha muita quadratura, porque a quadratura, ela, como é que eu posso dizer? Ela dá músculo pra gente, né? Porque a gente tem que fazer todo um esforço, dependendo dos aspectos, né? Então, é como se forçasse a gente essa musculatura aqui, né? De estar sempre praticando alguma coisa. Se não tem aspecto tenso, muitas vezes no mapa, principalmente no seu próprio mapa e também numa sinastria, né, numa comparação de mapas, é como se não houvesse esse exercício, sabe? E é bom que tenha atrito, né? Um pouco de atrito, um pouco desse, né, enfim, dessa coisa que transforma e que mexe, que faz a gente sair de uma zona de conforto. As quadraturas fazem isso, né? Assim como as oposições que também mexem, né? Tipo, é um cabo de guerra. Mas isso é bom, né? Porque isso vai mexer, isso vai atrair também, não vai deixar de atrair, ainda mais quando tiver Plutão envolvido, Plutão com a Vênus, vai ser um relacionamento muito transformador. Plutão com a Lua vai ser muita emoção, principalmente a pessoa da Lua, né? Que é isso, né? A pessoa tem um Plutão que tá mexendo com a sua Lua, né? Não necessariamente o seu Plutão mexe com a Lua da pessoa, entendeu? Por isso que tem que fazer sempre olhar enviesado da pessoa sobre o seu mapa, né? E o seu sobre o mapa da pessoa. Você tem que olhar como um intervém no mapa do outro. Então, se o Plutão da pessoa tem aspecto com a sua Lua, você que é o dono da Lua, que está sendo, né, tá sofrendo, né, essa influência do Plutão da pessoa, realmente a pessoa tem uma influência transformadora nas suas emoções que, assim, é incontrolável, né? Se você que tem ali o Plutão e aí, né, com a Lua da pessoa ou com a Vênus da pessoa, você é a pessoa que transforma mais o relacionamento, as emoções, e a pessoa fica obcecada ali por você. Plutão é sobre isso, né? É sobre esse domínio, é sobre essa obsessão. Claro que ele causa tudo isso, e pode ser tanto um romance desses de filme, né? Hollywoodiano, de novela mexicana, como pode ser, né? Uma catástrofe, né? Mas normalmente é muito bombástico mesmo, tem uma conexão kármica ali que é difícil de soltar. Então eu acredito que Plutão com Vênus, Plutão com Lua, realmente é uma coisa muito intensa. E obviamente não podia deixar de fora, tô falando aqui de lições kármicas, né, de laços kármicos, não tem como não falar dos nodos lunares, né? Então, assim, eu falei de Saturno no começo, porque Saturno é fantástico, Saturno não é só a limitação, vai depender muito dos aspectos, né? Saturno com Vênus é muito bom, viu, gente? Quando Saturno encontra a Vênus do outro e vice-versa, né? Quando
Saturno de um encontra a Vênus do outro, ou se a Vênus do outro encontra o Saturno do um, enfim. Essa troca de Saturno com Vênus é muito benéfica. Esses dois caras aí se dão super bem, esses dois planetas se dão muito bem, Saturno e Vênus. Então, vocês estão vendo que vai muito além de Sol, Lua, se a Lua é compatível, é legal, é bom ver. Principalmente a Lua é legal de ver, porque com certeza são os desejos emocionais, as fomes emocionais de cada um. Então, claro que a sua fome emocional é muito importante que seja compatível com a fome emocional de quem está com você. Mas não é só isso que vai segurar o mapa. Não é só, se a sua Vênus é Leão e a dele é Sagitário, a gente tem Vênus, né, em fogo, legal. Isso quer dizer que vocês têm engajamento, né? Gostam de coisas intensas, gostam de coisas que motivem vocês. Vocês são automotivadores, vocês não precisam que ninguém motive vocês, né? Então, assim, é diferente de uma pessoa que tem uma... Claro, se eu tenho uma Vênus em Sagitário, a pessoa que está comigo tem uma Vênus em Câncer, a necessidade da pessoa, que ela gosta, né, os desejos dela são mais caseiros, são mais calmos e pacatos, enquanto eu quero viajar, eu quero sair do lugar, eu não quero ficar em casa, eu quero sair de casa, é o que eu gosto de fazer, é a minha Vênus. Então, claro que isso pode mexer ali na composição como um todo, porque, gente, não vai ter um mapa perfeito, é isso que eu estou tentando explicar. Vão ter aspectos muito bons e aspectos não tão bons. Então não adianta criar, a gente não tem o Sol igual, a gente não é do mesmo signo, não faz trígono, nossa Lua também, pronto, acabou. Não, olha lá, Saturno, se mexe com a Vênus, se tem algum aspecto, se faz sextil, né, se faz trígono, se faz conjunção. E aí quando eu falo trígono, é mesmo os elementos, fogo, água, terra, ar, fazem parte do mesmo elemento. Ou sextil, elementos opostos, mas que opostos, só que não complementares. Por exemplo, o exemplo de sextil, peixes com Capricórnio, né? O oposto de peixes, você vê que um é terra, outro é água, né? Então peixes é água, Capricórnio é terra, mas eles não são opostos que se complementam, porque o oposto de Capricórnio é Câncer, o oposto de peixes é Virgem. Só que eu tô pegando peixes com Capricórnio, então eles têm essa liga de ser terra e água, que dá uma lama, se misturam bem, só que não são opostos diretamente, complementares, eles são de elementos opostos, então isso forma sextil. Câncer com touro, né? E por aí vai. Então a gente tem essas misturas, escorpião com virgem, né? Tô falando aqui de terra com água, mas por exemplo, Sagitário com leão, perdão, Sagitário com aquário, né? Então Sagitário é fogo, aquário é ar, né? Só que eles não são opostos que se complementam, eles têm elementos opostos, ar e fogo, né? Então tem essa liga que é boa. E por aí vai. Então tem muitas coisas aí. Então eu acredito muito no Plutão, né? No Plutão com a Vênus, no Plutão com a Lua. Júpiter, a gente não pode deixar de fora, óbvio que Júpiter é um planeta que, como eu falei no comecinho, expande o Marte, vocês têm uma relação de expansão, de ação muito legal, de conhecimento. Júpiter com Vênus, obviamente, vai expandir essa relação em algum nível, né? Se eles tiverem aí alguma conversa, né? Alguma ligação. E aí eu tava falando agora, né? Dos nodos lunares. Isso é muito importante, porque o que define a gente também, né? São os nodos. O meu nodo sul tem a ver com aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu sou de alma, né? Das minhas vidas passadas. Para quem não acredita, a minha bagagem de alma, né? A minha bagagem emocional, espiritual, a bagagem que eu tenho de vida, de vivência, dos meus ciclos, inclusive, né? Dos meus karmas, que karma não é pejorativo, são as minhas ações, aquilo que se repete. Se isso é compatível com o da pessoa que está comigo, isso é interessante, a gente pode já ter familiaridade, né, de vidas passadas, ou ter uma familiaridade natural que a gente sente, que a gente já tem, né, essa intimidade. Por quê? Porque o meu nodo norte vai ser em Leão, por exemplo, eu tenho nodo sul em Aquário, meu marido tem nodo sul em Gêmeos, meu nodo norte é Leão, o dele é Sagitário, então o nosso norte tá indo pro fogo, para essa energia que queima, que transforma, que é mais empírica, né? Que, enfim, que desbrava, que gosta de aventura e que está sempre se automotivando. Os dois estão nessa vida para transformar
do ar, que é mais cabeção, mais racional, mais pé no chão, para o brilho, né? Para a vida, para a aventura, para a transformação da vida, que é um lado mais empírico. Então, se a gente tem essas compatibilidades também de nodos lunares, isso é muito legal. E não só entre os próprios nodos. Ah, cara, mas o meu nodo, meu eixo também é aquário, leão, mas o dele é virgem, peixes, não tem nada a ver, né? Ok, mas dá uma olhada, se o dele é virgem, peixes, dá uma olhada se os nodos dele tocam algum planeta seu, né? Que você tenha em virgem ou em peixes, ou é virgem peixes, vê alguma coisa que você tem em escorpião ou em câncer, que já é água, né, que pode ser compatível com esse nó do norte, de repente, dele em peixes, né, alguma coisa assim, ou com o nó do sul também, né, tanto faz. Na verdade, quando a gente fala de tocar os nodos, pode ser tanto o nó do norte quanto o nó do sul, porque ambos são kármicos, né, ainda que falei do karma diretamente, o outro do dharma, né? Ambos formam enfim, esse laço, né? Essa espinha dorsal no mapa que já é fundamental, é da onde vim para onde vou, mas não importa se a Vênus dessa pessoa, toca o seu nó do sul, isso é muito interessante. Aliás, é bem interessante, porque qualquer planeta pessoal, quando está em comunhão ali com o nosso nó do sul, com o nosso nó do norte, isso tem uma ligação kármica, né? Isso já tem uma coisa ali que tem que destrinchar, porque já não é dessa vida, já tem uma explicação aí mais profunda, tanto com o nó do sul quanto com o nó do norte. A interpretação vai ser muito parecida, tá? Então, uma Marte, uma Vênus, o próprio Sol, né? Encontro de Sol com um dos nodos da pessoa, isso é formidável, porque você está iluminando ali um nodo da pessoa, né? Que é a espinha dorsal do mapa dela. Então, isso tem assim, um significado muito grande. Então, são vários aspectos, né? Se a gente for pensar, esse vídeo já tá ficando comprido aqui, eu tô vendo 27 minutos, mas dá para falar bastante. Eu vou depois destrinchar em pedacinhos, explicar coisas menores. Eu quis fazer um passadão aqui sobre, né, sinastria, porque é isso, porque também não tem um mapa perfeito, não tem um mapa ideal, né? A gente tem que olhar para alguns pontos e fixar nisso e falar, bom, realmente a gente tem uma ligação que é foda, que é boa, né? Que tem intensidade. Às vezes realmente nem o mapa vai. Você olha e fala, tem a Vênus compatível, Marte, mas assim, não tem nenhuma ligaçãozinha kármica, sabe? Não tem nenhum Plutão ali que conecta com nada, né? O Plutão conecta com nada, de repente os nodos também, eles passam bater. É difícil nada conectar, mas muitos mapas não vão bater muitas coisas mesmo, né? E aí, de fato, realmente não tem tanto brilho, né? Eu acho sempre Plutão tocando, porque Plutão é muito kármico, né? Os nodos são muito kármicos, Saturno é muito kármico. Então, se houverem aí conjunções, aspectos de modo geral, tá, gente? Porque pode ser conjunção, pode ser trígono, pode ser sextil, podem ser as quadraturas, porque isso vai ser um pouquinho mais rígido, vai dar aquela, né, aquela arrancadinha de rabo para algumas coisas, mas vai, como eu falei, vai criar músculo, vai estimular e também vai ser positivo, tá? As quadraturas, elas não são de todo mal, elas estimulam as pessoas a irem para frente, a tomarem atitudes, a tomarem decisões, a saírem da zona de conforto. Lembrem-se disso, tá? Não achem que uma quadratura ou uma oposição ferrou o seu mapa, o seu próprio mapa, ou o mapa da pessoa. Ah, mas a gente tem uma quadratura de Plutão e Vênus, maravilhoso. Vocês têm uma conexão, assim, de relacionamento incrível, e para ser trabalhada, para ser lapidada, tem muito caldo, né? Então, são vários pontos, vários aspectos. Me conta aqui, me fala se tem algum mapa que você está olhando no momento de um crush, de uma crush aí, de alguém que, né? Nossa, crush, nem sei se usam mais esse termo, né? Enfim, de alguém que você goste, né? Faça parte aí da sua vida, que você queira deixar aqui uma dúvida ou uma pergunta, um aspecto. Eu vou gostar de saber. Eu te respondo. Beijo, até o próximo.